Eu vejo que no digital, quando a gente vai fazer uma campanha, é uma construção, né? Então, não adianta hoje você chega e fala assim, quero vender muito através das redes sociais, através da internet, e acho que da noite pro dia vou ativar um botão lá no Google, ou ativar um botãozinho no Facebook, e isso vai crescer exponencialmente. Então a ideia é o quê? Cara, tem uma ideia, você tem um negócio, põe pra rodar. Sente, avalia. Sente o que as pessoas vão falar sobre aquilo, né? Eu acho que essa ideia de ter um mecanismo que facilite, cara, é a melhor coisa. Bem-vindos a mais um B2 Talks. Hoje falaremos sobre a disciplina supera a motivação. E junto comigo eles, Bruno Munhão. Sejam bem-vindos. E Cíntia Micaela. Olá! E para começar esse grande podcast aqui, temos uma frase do Mário Sérgio Cortella: a disciplina é a organização da liberdade. Olha que frase profunda. Caramba. Gostei. A ideia de... Parece que vai te prender, não, né? Ela te liberta. Cara. É porque, na verdade, a liberdade... Ouvi isso esses dias. Que a liberdade é você fazer aquilo que você não quer fazer, né? Porque na verdade... Essa daí não é a disciplina? É a disciplina. Não, é a liberdade. Porque, por exemplo, quando eu não quero ir pra academia, por exemplo, mas eu preciso ir pra academia, então depois eu consigo melhorar e ser uma pessoa melhor através disso, entendeu? Olha, eu acho que tipo isso. eu acho que a disciplina... disciplina. É a liberdade. Não, Peraí. tudo bem. Eu vi uma frase muito parecida com essa. Talvez E seja de um outro autor. Não tô falando que é o seu autor, tá? Mas eu vi uma frase assim, ó. Disciplina é fazer algo que você não quer, não algo que você quer. Isso, é. E aí, exatamente, porque aí você vai fazer aquilo todos os Uai, dias. será que é isso? Deve ser. Pode ser. Mas tem muitos autores hoje, né? Então não quero... A internet possibilitou isso. Teve Possibilitou. autores Eu tô diferentes. pesquisando aqui. Isso pra foi quem a Clarice falou. Lispector que falou, inclusive. Você lembra da época da Clarice Lispector que fazia várias Tudo era frases? Clarice Lispector. Enfim, mas vamos aplicar isso hoje. Vamos começar com Big Moon, Munhão. Vamos lá. Como que você aplica essa questão da disciplina dentro do seu aspecto criativo? É possível? Com certeza. Eu acho que não só no aspecto criativo, mas em tudo que você for desenvolver na vida, né? Mas falando especificamente disso da área de criação mesmo, vou trazer um pouco mais para a área de design e de produtividade em criação em si, né? Eu falo até com minha própria experiência, né? Quando eu iniciei lá em 2006, ir atrás de estudar design e publicidade, para mim eu era entusiasmado com isso, né? Eu sempre queria desenvolver, criar peças, criar logos e aquela coisa, né? O entusiasmo, você estudando, você fala, cara, eu aprendi coisas novas e agora eu tô preparado para mudar o mundo do design, né? A ideia era até, nossa, vou refazer o logo da Coca-Cola, né? Tipo, você sai entusiasmado nesse nível. Mas aí quando você realmente começa a desenvolver, né, você tem contato com a parte técnica, né, e você começa a entender que você precisa aprender muito disso, né, você começa a ver exatamente essa complexidade, entender ferramentas, e é só aí que a disciplina vai fazer você se tornar um designer melhor, enfim, porque... Chega um momento, né, que você tá desbravando ali. É claro que quando você descobre coisas novas, você volta a se entusiasmar. Mas as dificuldades fazem com que você fique pensando, nossa, né, mas eu não queria. Nossa, vou ter que fazer isso de novo, vou ter que aprender isso e tal. E são esses momentos, né, que a disciplina vem exatamente para te colocar no caminho ali para que você evolua, que você cresça. Então, para mim, essa questão da disciplina faz com que você aprenda cada vez mais, evolua, né, como profissional, como ser humano, enfim. E é isso. E você, Cíntia, você acha que a disciplina ela pode ajudar você no seu aspecto de estratégia digital? Que eu vejo muito a questão do foco, né? As pessoas, elas têm elas perdem um pouco o foco quando elas estão lá, seja a pessoa social media, que ela está dentro do aspecto da rede social, ou seja, realmente a construir uma campanha Google, enfim, né? Você pode falar sobre
essa questão da disciplina junto com o foco aí no seu... Eu vejo que no digital, quando a gente vai fazer uma campanha, é uma construção, né? Então, não adianta hoje você chega e fala assim, quero vender muito através das redes sociais, através da internet, e acho que da noite pro dia vou ativar um botão lá no Google, ou ativar um botãozinho no Facebook, e isso vai crescer exponencialmente. Então, quando a gente olha pra disciplina, é a disciplina de você estar ali todos os dias otimizando as campanhas, criando a estratégia, validando o público, entendendo quem é quem, focado, como o Valente disse mesmo, em ter essa construção, porque acaba que você não vai ter coisas muito diferentes para você fazer todos os dias. E isso acaba sendo, às vezes, cansativo, chato. E aí, se você não é uma pessoa muito disciplinada, muitas vezes você não consegue fazer repetidamente, todos os dias, a mesma coisa. E para que a gente tenha essa escadinha, que a gente vai crescendo, e essa construção, principalmente no digital, a gente precisa ter essa disciplina e essa organização de entender a sua rotina. Então, eu tenho que todos os dias fazer essa otimização, uma vez no mês tem que fazer tal coisa, enfim. Então, a disciplina é de suma importância para o crescimento e evolução das campanhas. Entendi. Muito legal. Pensando nisso, a gente pode colocar até a disciplina pensando no empreendedor, no empresário, numa empresa, né? Porque é muito bom quando você atinge uma meta ou tem uma venda realizada, né? Mas e a disciplina do antes, para você chegar naquele momento, né? Como você falou, não é ativar uma campanha, apertar um botão e, nossa, mais clientes vão chegar, mais clientes vão ver seu produto e você vai vender mais, né? Tem toda a disciplina para percorrer esse caminho, né, para chegar no objetivo. E muitas vezes a disciplina também do nosso cliente, né? Porque a gente traça um planejamento estratégico e aí, em uma semana, o cliente já quer mudar todo aquele planejamento estratégico porque ele quer vender muito rapidamente e aí acaba que ele não consegue atingir o resultado dele justamente porque ele não soube ter essa disciplina de focar e entender os caminhos que ele tem que percorrer, né? Exatamente. Tem que entender a regra do jogo antes de jogar o jogo. Exato. Sim, exato. E falando assim em negócios, em vendas, para você, Valente, como que a disciplina ajuda os vendedores, as pessoas que estão focadas aí no resultado final lá na ponta, né, da jornada de compra ali para finalização? Sem dúvida que sim, meu. O que eu vejo, hoje, um vendedor, que antes a gente tinha um vendedor mais relacional, era um vendedor que ele tinha um aspecto de comunicação muito alto, fazia aquela visita no cliente, conversava, mas ele não resolvia, não trazia, não tinha nenhuma entrega de valor naquela visita. Ele ia lá tomar um café, sabe? Era o cara de tirar o pedido. Isso. Ia lá tirar o pedido e ok. E tanto faz se ele era uma pessoa mais disciplinada ou menos disciplinada. Hoje, com tudo que nós temos, com as possibilidades que nós temos no campo comercial, falando de estrutura comercial mesmo, tanto o vendedor, como um SDR, como um prospectador que vai atrás do cliente, se ele não tiver uma organização muito alta, ele de fato não vai atingir resultados interessantes. E obviamente que eu gosto muito da rotina, já falei aqui em outros podcasts, que eu ando de mão dada com a rotina, eu gosto de acordar todo dia às 4h20 da manhã, inclusive sábado e domingo, porque eu realmente gosto de saber o que eu vou fazer durante todos os dias, porque eu não gosto de surpresa. E quando eu coloco isso em vendas, isso também me ajuda bastante. Porque, assim, quando a gente vai estruturar um departamento, a gente vai criar uma estrutura comercial, é muito importante que todo mundo tenha uma meta. E a meta, normalmente você faz junto com o vendedor. Qual a meta? Como que eu posso avaliar você dentro desse aspecto de comercial? Como que eu posso... E ele vai, junto com você lá, encontrar uma maneira. Porque se você não medir, você não consegue avaliar se você cresceu ou não cresceu. Então, eu gosto muito de medir tudo, né? Eu gosto de... quase sou louco da medida, né? Mas eu gosto de ter a sensação porque, para mim, faz sentido. Mesma coisa que eu falo da balança. A balança não é um ponto fundamental para o peso, porque você pode ganhar massa magra e gordura. Mas é o que eu tenho, né? É o indicador que eu tenho. Então, assim, eu vou pesar todos os dias, sim. Eu quero saber quanto que eu tô pesando todo dia, mesmo que eu tô engordando, mesmo que eu tô diminuindo, mesmo que não traduz, eu tenho um entendimento que não traduz exatamente o quanto saudável eu estou, é um parâmetro que eu tenho ali. É um indicador, né? Mas é isso que te faz também ter mais disciplina, né? Então, se você vê que você não bateu a sua meta, você fala assim, tem alguma coisa errada, preciso melhorar aqui. E eu gosto muito de ter muitas
micro vitórias durante o dia e micro derrotas também. Vai acontecendo. Porque no final do dia você pode fazer um balanço de micro vitórias e micro derrotas e ver que você atingiu um resultado interessante. Então o fato de eu ir para academia, eu ir para o jiu-jitsu, eu ir fazer uma corrida, fazer alguma coisa relacionada à área de saúde, conseguir fazer as reuniões, conseguir responder os e-mails, matar o WhatsApp, zerar o WhatsApp, Então, assim, são vitórias que eu tenho durante o dia e eu faço depois uma avaliação e eu falo, poxa, que legal, esse dia foi mais produtivo. Né? Logicamente tem dias que a gente não é tão produtivo, tem dias que a gente está não com tanta intenção de fazer. Mas é muito importante a gente ter esse aspecto dentro da gente. De falar, não, peraí, eu coloquei para fazer, eu vou fazer. Mesmo, né, que é o tema de nós, mesmo sem motivação, sem vontade de fazer isso, eu vou fazer. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, cara, você acorda às 4h20 para ir fazer exercício físico, musculação, você é maluco. E, sei lá, 5 anos atrás, eu diria para alguma pessoa que eu visse fazendo isso, falaria a mesma coisa, assim. Mas para mim hoje faz muito sentido. E muitas vezes eu acordo, eu não tô descansado a ponto de falar, nossa, como eu estou descansado, acordei, o dia raiou sem tocar o alarme, e aí agora eu vou malhar, que eu tô muito motivado a levantar. Que vontade, chuvoso, que né? vontade, chuvoso. Esses dias que você tá fazendo aí 4, 5 graus, 8 graus, vou acordar e vou puxar ferro. Não, obviamente não. Mas eu coloquei, né? Tanto que eu marco quantos exercícios físicos eu estou fazendo. Então eu tenho uma meta esse ano. Eu Você era no falou ano que passado. você era o louco da medida, né? Era, então. Eu posto no Instagram, então as pessoas elas conseguem me acompanhar, né? Então se eu mentir ali, elas vão falar, opa, não, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Mas o fato é exatamente esse, para eu medir, para eu saber o que eu tô fazendo. Então eu acho que isso me ajuda, a rotina mais me ajuda a ter liberdade do que propriamente de me prender. A disciplina, ela me ajuda a ter liberdade, porque eu sei o que eu tenho que fazer, e sabendo o que eu tenho que fazer, eu tenho tempo livre para outras coisas. Sim. Talvez seja exatamente isso que você queria dizer no começo do podcast. Acho que a gente pode trazer essa questão da disciplina para um pouco da organização. Né? Quando você fala assim, ó, eu tenho a disciplina de fazer isso, é um pouco do que a gente falou, né, de ter em outros podcasts, né, de ter um checklist, de você acompanhar suas tarefas, que a gente tá falando sobre produtividade, né, e a disciplina faz com que você cumpra exatamente todos esses pontos que você colocou ali no checklist, né. Mas eu acho que não é só organização, porque às vezes, por exemplo, você tem uma rotina, um exemplo, tá? Eu tenho que terminar esse podcast, eu tenho que tirar todas as tasks que estão aqui da mesa. Só que aí você tem uma preguiça de tirar as tasks, você fala assim, amanhã eu tiro. E aí, querendo ou não, você vai deixando e a hora que você vê, pequenas coisas, elas vão se acumulando na sua rotina. Microderrotas, e que é a mesma coisa. Hoje não tô com vontade de ir pra academia, amanhã eu vou. E a hora que você vê, passam 6 meses e você não foi pra academia. Isso. Então, é justamente porque se você não medir, preguiça. Por isso é importante você medir. Porque no começo do ano, eu olho pras datas, eu falo assim, ó, eu acho que dá pra bater igual o Bruno Perini, 270 treinos no ano de 365 dias. Então, vão ficar 100 dias que eu não vou fazer nada. Mas o restante, eu vou treinar alguma coisa. Então, e parece muito simples no começo de janeiro. Cara, mas treinar 3 vezes por semana já é difícil. Sim. Às vezes você se machuca. Às vezes você viaja. E você não consegue fazer. Então, parece que não, mas quando fechou junho agora, eu bati 108. Eu não consegui bater a 110. Que pensando que eu vou fazer 220, eu tinha que bater 110 no último dia de junho. Eu não consegui. Então, veja que se eu não tivesse a medida, eu ia falar assim, não, eu tô malhando bem, eu tô super bem, nossa, eu vou bater 300 dias, com certeza, eu não tô contando, mas... Então, é importante medir para saber exatamente que eu estou tendo bem. Eu gosto de medir, eu sei o horário de sono, porque o celular mostra hoje, né, quanto tempo você dormiu, quanto tempo... Eu poderia... lançar um curso, né? De tudo que as planilhas... O louco da planilha. Os aplicativos, tudo que ele mede. Porque é mais fácil. Sim. Porque se eu vejo que eu não tô dormindo bem, e eu preciso dormir, eu preciso tomar água, entendeu? Então, assim, é mais fácil. Pra mim é mais fácil eu pegar Quantos água eu tomei hoje? Puta, tenho que saber.
entende? E aí é legal também você criar sistemas pra isso, né? Então, sistemas que se adaptam à sua vida, à sua rotina. Por exemplo, pra eu beber, tipo, muita água como eu bebo, eu tenho que ter a garrafinha de 2 litros, porque aí sim eu vou saber. Agora, se eu tiver uma garrafinha de 500 ml... Exato. Eu não vou conseguir, porque eu não vou levantar várias vezes pra buscar água. Então, é criar o sistema. E é exatamente isso. É de cada um entender o que faz ele burlar essa disciplina. Né? E encontrar mecanismos para que ele se blinde ali e falar, não, eu não vou furar isso, estou focado, estou facilitando. Né, pra que eu consiga cumprir isso daí. Eu acho que a gente também tem que ser sincero com a gente mesmo. Porque eu acho que às vezes a gente não é sincero com a gente mesmo. A gente Vai não por olha. Você. Você que mede tudo, sim, né? Mas às vezes a gente. É verdade, às vezes a gente verdade. olha e não é sincero com a gente mesmo. A gente fala, não, eu tô fazendo. Mas você tá medindo? Você tem certeza absoluta, com dados, que você está fazendo correto? Ah, não tem. Aí você começa a medir e fala, opa, não tava, né? Não tava legal. E tem aquela questão meio de romantizar mesmo, né? Do tipo assim, nossa, mas a disciplina, nossa, é muito difícil, é muito difícil. É a mesma coisa da água, por exemplo. Nossa, como eu vou tomar 2 litros de água por dia ou mais? Nossa, é muito difícil. E a pessoa internaliza isso, ela coloca como uma barreira, né? Não, nossa, a disciplina é só para pessoas que atingiram um nível. Não, eu acho que essa ideia de ter um mecanismo que facilite, cara, é a melhor coisa. Isso aqui é pra tudo, isso aqui é pra tudo. Eu vou falar pra vocês, se vocês já estiveram, viajamos juntos, o café da manhã. Ai, cara, o café da manhã parece que é um café muito rebuscado e demorado pra preparar, mas, cara... Em 20 minutos a gente prepara o café da manhã. Entende? Então, assim, parece que é muito. O pessoal não tá entendendo nada aqui, né? O que eles estão falando de café da manhã? Do nada. Mas faz parte. Lógico que o sábado tem outras coisas, tem mais que frutas, tem outras coisas. Mas durante a semana, 20 minutos me prepara. Às vezes fala assim, não, eu nem tenho tempo para preparar o café da manhã, eu acordo já atrasado, e tem isso, e tem aquilo, tem que fazer aquilo, tenho... Então, mas e aí? O que você vai fazer? Simples, né? Falando de café da manhã. Quantas pessoas não tomam café da manhã porque elas falam assim, nossa, mas eu não consigo acordar mais cedo. Sim, 10 minutos eu já mais acordo, cedo. eu tenho que pegar um ônibus, ou eu tô atrasado pro meu horário do trabalho, ou eu já tenho que correr pra fazer qualquer outra coisa e não tomo café. Não, ontem mesmo, a menina chegou pra mim e falou assim, nossa, mãe, você acorda todo dia 4h30? Eu falei, acordo. Ela falou assim, nossa, eu não consigo, porque eu preciso dormir até às 6. Eu falei, você dorme que hora? À meia-noite. Eu falei... Você dorme 2 horas menos antes. que eu. Se ela dormir 2 horinhas eu durmo antes, mais que você, entendeu? Então, assim, é mais difícil você dormir cedo do que acordar cedo. Nossa, sim. Entende? Então, assim, eu falo porque eu pedi iFood 11h30 da noite, eu vi o que tava entregando, não pedi o que eu queria. Eu pedi assim, o que será que tá entregando? Isso é liberdade. Isso, entendeu? Olha que caos, né? Então, assim, aí, pô, é uma mudança completa pra 9 horas, 9h30, cara, eu tenho que dormir. 10 horas eu tenho que estar dormindo na cama, entendeu? E é legal que chega um momento que você não consegue não estar dormindo às 10 Isso, horas. eu estarei 10 horas dormindo aonde eu estiver. Essa pessoa, o disjuntor Tomara que eu não esteja dirigindo nessa hora. Eu nem dirijo, 9h30 pra frente eu não dirijo mais. Mas como a gente pode ajudar os pequenos empresários ou os empreendedores aí no aspecto focado na questão da disciplina, tanto na área de criação, tanto na área de estratégia, como na área de negócios? Uma dica. Eu acho que é importante você ter um planejamento estratégico bem definido e ter os seus indicadores e você focar em realmente executar aquele planejamento, mesmo que você não queira, mesmo que você não tenha vontade, mesmo que você ache que não vai dar certo, mas buscar realmente encontrar uma coisa que se adapte à sua rotina e executar, fazer acontecer mesmo, para que depois no futuro você consiga ter um crescimento maior, porque se a gente olhar qualquer empresa de sucesso, eles fizeram repetidas vezes a mesma coisa todos os dias. Então, acho que é muito mais importante aquilo que você faz todos os dias do que aquilo que você faz uma vez só e de uma forma grandiosa. Então, fazer todos os dias ali para que você possa crescer e ter um planejamento estratégico bem definido que você possa cumprir. Em relação ao design e criação, eu acho que é a questão de você ter a disciplina de entender aquilo, de aprender com isso, né? Muitas das vezes o
o empreendedor, né, o pequeno empresário, ele está muito mais focado na questão financeira do negócio e ele deixa de olhar para essa questão da marca, né? Então ele não tem como rotina dele, ou ele não tem esse olhar, né, pensando exatamente em como que as pessoas vão enxergar a empresa dele. Ele está pensando assim, nossa, eu preciso vender, eu preciso pagar um funcionário. E não é que ele esteja errado, né, mas ele tem que ter essa disciplina de olhar como ele quer que a marca dele seja vista, né? E a partir daí, se ele não conseguir, não tiver um tempo nesse momento para entender e desenvolver isso, que ele traga pessoas ou contrate pessoas, uma agência, enfim, que tenha esse olhar para ele, né? Que consiga ajudar ele a desenvolver essa parte para que no futuro, na hora que a questão financeira estiver ok, questão de vendas estiver ok, ele não precise dar um passo atrás e falar assim, nossa, agora eu preciso pensar na minha marca e como as pessoas vão me enxergar. Não, é uma construção contínua. Então ele já vai ter estruturado a questão de branding da marca dele, o público já muito bem definido e já sabendo, né, o que ele é, como ele faz e os diferenciais dele. Em paralelo, essa construção de vendas, de colaboradores, enfim. Então a dica seria exatamente ter esse olhar e ter a disciplina de desenvolver isso junto com os outros setores da empresa. Muito legal. Eu acho que na linha de negócios, eu acredito muito no faça rápido, erre rápido, corrija rápido e, sabe, eu gosto muito do MVP. Faça com que você tenha o quanto antes você errar. E isso, você corrige, porque você fica muito assim, eu preciso preparar um produto que seja realmente muito viável e que ele tenha isso, tenha aquilo, e você não põe para rodar esse produto. Experimenta, testa, né? E aí você fica só no campo das ideias, e eu acho que o campo das ideias está muito concentrado na procrastinação mesmo. Você acha que você é perfeccionista e você é procrastinador. Uhum. Então a ideia é o quê? Cara, tem uma ideia, você tem um negócio, põe para rodar. Sente, avalia, sente o que as pessoas vão falar sobre aquilo, né? Vamos ver. E outra, as pessoas próximas a você, elas não estão colocando a mão no bolso para te pagar. Então elas podem falar, não, gostei, boa ideia, vai lá. Você só vai perceber se a pessoa realmente, se aquele produto seu é bom, se alguém colocar o dinheiro no bolso e falar, tá aqui, ó, eu comprei de você, que realmente eu quero, porque esse negócio é realmente um negócio muito bom. Então, ter essa ação rápida, essa atitude rápida de pôr para rodar é mais importante, no meu ponto de vista, e é uma dica muito legal para os empreendedores, do que propriamente ficar no campo das ideias aí. Poxa, será que vai dar certo? Se eu abrir um serviço, eu vendo produto, se eu abrir um serviço, cara, põe para rodar. Se ele passa uma vida planejando e nunca executou, nunca sabe se vai dar certo. Então, isso aí. A questão é muito, muito válida. Bem, muito legal. Acho que conseguimos passar aí, compartilhar um pouco nossa experiência. Vocês querem falar algo como mensagem final? Tenha como disciplina assistir o nosso podcast toda semana. Faça como minha mãe e o Lucas. Para finalizar, vou trazer a frase que todo programa de futebol fala quando colocam lado a lado Messi e Cristiano Ronaldo, que eles dizem que a disciplina supera o talento. Nossa! Esse foi mais um Bicho Talks.